E brasileiro quer trabalhar, brasileiro quer ter oportunidade, quer ter emprego, quer ter renda própria, quer correr atrás dos seus sonhos, quer poder fazer isso. E sem as reformas necessárias, como a autonomia do Banco Central, reforma tributária, reforma administrativa, concluir, vai chegar deputado. lá. Muito obrigado, presidente. Você deve estar se perguntando, mas peraí, os juros no Brasil estão realmente altos, né? E será que Lula não tem um pouco de razão nesse ponto? Será que o Roberto Campos Neto, que é um cara técnico que vem do mercado financeiro, tem razão? É isso que a gente vai tratar aqui. Desde o início do governo Lula, as acusações de que os juros estão altos por culpa do Banco Central, ou melhor ainda, por culpa de Roberto Campos Neto, tem sido uma escalada cada vez mais constante. É uma briga e isso tem uma explicação também. Na última legislatura, que eu fiz parte, nós aprovamos a autonomia do Banco Central, algo que era uma demanda importante por conta de que o Banco Central tem que trabalhar de forma técnica e não usando do populismo ou de decisões políticas desse governo ou de qualquer outro governo. Então, na última legislatura, aprovamos e com isso... Deputado Paulo Ganimi. Presidente, mais uma vez aqui a gente volta a falar sobre um tema fundamental para o Brasil, um tema que é aguardado por todos há mais de 30 anos. É isso mesmo, nossa, cerca de 30 anos. É isso mesmo, 30 anos que esse tema é debatido, 30 anos que tentamos aprovar a autonomia do Banco Central. E a gente vê pessoas que dizem que o debate não está maduro, que dizem que precisamos debater ainda mais. O presidente do Banco Central e a sua diretoria, eles têm um mandato que dura mais, na verdade não dura mais do que o governo, mas ele não é escalado junto com o mandato do presidente da República. Com isso, o presidente do Banco Central hoje, Roberto Campos Neto, foi indicado pelo último presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele vai continuar até a metade do mandato do presidente Lula. Então, o presidente Lula não tem autonomia sobre o que ele faz. Ele trabalha de forma técnica e, com isso, gera esse embate quando as visões não estão alinhadas. Presta atenção, a gente vai fazer aqui um react sobre 2 vídeos, um deles do Roberto Campos Neto e o do Lula, para a gente explicar um pouco essa situação para você. E você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Paulo Ganimi. Acompanha aqui que tem muito mais coisa nesse canal. Não deixa de assinar o canal, se inscrever, ativar o sininho, deixar um like, um comentário, para que esse vídeo chegue para mais pessoas e para que as pessoas entendam melhor como funciona essa questão dos juros no Brasil e até no mundo. Você foi nomeado presidente do Banco Central, né, no governo do presidente Bolsonaro, que tinha como ministro da Economia Paulo Guedes, tá? E agora esse governo começou e você está num governo de esquerda. Né? Como é que é isso para o Banco Central e para você pessoalmente? Né? Como é que você se sente nisso? Eu acho que depois da autonomia, né, você tem que virar um pouco, né, o chip, virar um pouco e entender que, olha, agora é um processo diferente. A gente provavelmente vai entrar num outro governo, não sabia qual era o governo. Mas no caso do Banco Central é um pouco mais fácil, porque é muito técnico. O Banco Central, o trabalho é muito técnico, a explicação é técnica, a gente não entra em seara política, a gente evita ao máximo. Então a gente, né, se limita ao que a gente chama do nosso tripé, né, que a gente precisa ter o câmbio flutuante, juros para a política monetária, estabilidade do sistema financeiro, tem uma agenda de competição e tem uma parte do fiscal que ajuda a fazer com que tudo isso funcione de forma harmônica. Gente, isso que ele está falando não é nenhuma novidade, não é uma teoria dele. É como deve funcionar um Banco Central no Brasil e qualquer lugar do mundo, de forma técnica. E outra coisa importante também, ele é o presidente, mas ele não toma as decisões sozinho. Tem o Copom, que é um comitê, que ele, de forma integrada, toma as decisões sobre reduzir ou não a taxa Selic, que não é a taxa de juros que chega para você no banco, no cartão de crédito, no cheque especial. É uma taxa básica de como o governo ele se acredita quando ele precisa pegar crédito, mas isso tem um efeito incrível, importante, em todo o restante da taxa
de juros do Brasil. Por quê? Pensa só, se o Brasil, o governo federal, que é muito grande e ao mesmo tempo é mais seguro emprestar para o Brasil do que emprestar uma pessoa física ou pessoa jurídica, o que acontece? Essa taxa que o governo usa, ela serve como referência para o banco emprestar, o banco ou qualquer instituição financeira emprestar dinheiro para qualquer outra instituição. Técnica que o Banco Central precisa ter. Roberto, as pressões do governo, elas têm existido, têm impactado a política monetária, têm impactado as decisões, principalmente as atas do Banco Central após Copom. Isso tem acontecido, essa pressão tem influenciado muito. Olha, é uma coisa, vamos dizer assim, inusitada, porque assim, a ata é um documento, comunicado, né? É um documento que a gente tem poucos parágrafos e ele tem mais ou menos um script, como se fosse um filme. Ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma parte narrativa, uma parte descritiva, ele tem uma parte conclusiva e tem algumas palavras, algumas formas de se comunicar, que é a forma do Banco Central passar a mensagem para os agentes econômicos de onde ele está indo, de qual é o guia. Então, às vezes, você muda uma palavra, muda uma frase, insere uma sentença, tira, às vezes diminui a intensidade de algum adjetivo. Então, tudo isso tem um significado. Então, isso é muito técnico. Então, quando há uma coisa que é altamente técnica passa a sofrer comentários políticos, a gente tem que diminuir um pouco a tecnicidade e passar a ter um pouco mais de explicação nos documentos, que foi o que a gente fez recentemente. A gente tentou colocar uma parte mais explicativa, tanto no comunicado é mais difícil que é curto, mas na ata a gente tentou explicar mais a forma como a gente está pensando e como a gente toma a decisão. E essa pressão política, ela também tem um lado de jogar para a galera, ou seja, eles, claro que eles vão tentar e vão querer acabar com a autonomia do Banco Central. A gente já viu iniciativas do próprio governo, de deputados da base do governo tentando apresentar projetos e tudo mais. Na prática, eu acho que eles não querem, porque enquanto eles tiverem essa autonomia, o governo pode bater no Banco Central e botar a culpa dos juros altos nele sem ter que fazer nada de errado. Porque se tiver que mudar a taxa de juros de forma artificial, sem usar a técnica que ele explicou muito bem, vai acabar gerando um prejuízo maior para a economia. Então, essa briga que fica na mídia, nos discursos, é uma briga muito mais política, para jogar para o eleitorado, para falar, olha, se os juros estão altos, a culpa não é minha, não é do governo Lula. Quando você enxerga, né, uma coisa que vai acontecer e tem algum grau de convicção, obviamente tem que estar embasado de alguma forma, né, em métodos que você usa com frequência. Quando você tem uma convicção em alguma coisa, fazer rápido e fazer antes significa ter menos custo. Então, uma vez entendido, e na época era muito debatido, nós achávamos que a inflação tinha um componente de demanda muito mais forte do que era, né, na época, alardeado pelos outros banqueiros centrais. A gente tem umas reuniões do BIS com outros banqueiros centrais que existia muito uma conversa de que é uma coisa muito temporária, de oferta. A gente tinha uma opinião diferente, decidimos subir os juros antes. É verdade também que os juros aqui estavam mais longe do neutro, estava muito baixo, né? Lembrando que o mundo se preparou para uma depressão e no final encontrou uma recessão, então muita gente fez um movimento de juros e depois reverteu. Nós entendíamos que era importante fazer rápido. Vocês entendem a diferença entre depressão e recessão? Ambos são ruins, mas são níveis diferentes. Quando a gente olha a inflação hoje, como a gente teve muitas medidas, né, que afetaram a inflação no ano de 2022, se a gente pegar preço de telecomunicação, preço de eletricidade, preço de gasolina, a inflação do ano de 2022 ela foi artificialmente baixa em 2,3%. Então, na verdade, a inflação que a gente estava vendo era 2,3% abaixo do que seria. Isso significa que quando essas medidas são removidas, você volta com a inflação na frente. Então, por conta de projetos de lei que aprovamos, que aconteceram, que baixaram os impostos sobre esses bens que ele citou, né, como combustível, como energia, telecomunicações. Isso tinha um efeito provisório para alguns deles, e isso fez com que a inflação em 2022 ficasse muito abaixo do que seria caso a gente não tivesse feito essa redução drástica nos impostos que afetou o preço final para você na bomba ou na conta de luz. De uma forma mais lenta. E o terceiro ponto da última parte da sua pergunta é a ferramenta que você tem, um instrumento, né? Então, o instrumento é os juros, né? É um instrumento conhecido, que todo mundo tem usado. A gente entende que outros tipos de instrumento, quando se misturam, acabam gerando perda de credibilidade do Banco Central. Então, se você quer usar, por exemplo, instrumentos de estabilidade financeira para conduzir a inflação, se você quisesse usar, por exemplo, o câmbio, isso são coisas que a gente diz que ferem o princípio da separação e no final acaba
do crédito que é direcionado, enquanto o resto dos países é muito menos, é uma média de 6%. Então é como se eu tivesse que colocar mais pressão no tubo para fazer o mesmo trabalho. Isso é uma coisa Então, a gente importante. pega, por exemplo, o Brasil A subiu taxa muito juros, a gente Selic, está desacelerando o crédito quando ela aumenta, de mais ou menos ela tem um 14% efeito na de crescimento, economia 13 para uma coisa perto de menor 7. do Se que pegar os Estados proporcionalmente em Unidos, outros mas os Estados Unidos países, subiu como ele menos falou. juros. Quando ele Mas foi aumenta a suficiente taxa para desacelerar Selic, o crédito de se ele 9% aumenta, por para exemplo, zero. E na 1%, Europa, de 8% o impacto para na zero. economia Então, não é a de gente precisa 1%, também levar em né? É consideração de que cerca de a arma é a 0,5%. mesma, mas o calibre Então ele e a tem que forma aumentar é muito diferente. mais a taxa Selic para ter o mesmo efeito do que teria em outros países. É muito importante para tomar decisões. Agora, o presidente Lula e o governo têm dito que nós não estamos numa inflação de demanda. Se não estamos numa inflação de demanda, não há necessidade de subir os juros, tá certo? Eu queria que você contasse para as pessoas que estão aqui conosco, sem entrar no economista, como é que é essa história, inflação de oferta, inflação de demanda e tal? Tá. Dá uma linha pequenininha para a gente. Eu acho que tem duas falácias aí. Primeiro, que a inflação não é de demanda, né? A gente, inclusive, fez algumas apresentações recentemente mostrando os componentes de demanda. Teve vários artigos, teve um muito bom escrito pelo Samuel Pessoa recentemente, que mostra ali os componentes de demanda. A gente tem apresentado isso. Os componentes de oferta existiram em algum momento, principalmente durante a guerra, a invasão da Ucrânia, mas eles diminuíram e hoje a gente tem, claro, os componentes de demanda e a gente consegue quantificar, olhando, dependendo do índice, ou o que está acontecendo na economia, o que é a demanda e aonde que está vindo essa demanda. Esse é o primeiro ponto, a primeira falácia, né? Que não é de oferta, ela é muito mais de demanda do que de oferta. O segundo é que não existe também, né, alguma coisa que diga, não, quando a inflação de oferta você não faz nada. Porque o Banco Central tem que combater a inflação de demanda e tem que combater o que a gente chama de efeitos secundários de um possível choque de oferta. O que é efeito secundário? Se eu tive um choque de oferta e a inflação subiu muito e ela se alastrou, ou seja, a inflação passou a contaminar outros grupos, ter esse efeito secundário de contaminar a cadeia, aí sim o Banco Central tem que entrar, né, para combater esse efeito secundário. Dá para perceber, né, que ele é um cara técnico, calmo, não é político, né, e tem uma forma de falar muito mais professoral, porque ele entende do assunto, né, entende de forma técnica, com alguém que trabalhou nesse tema há muito tempo, né, diferente de outras pessoas aí que estão em funções importantes no setor econômico e que não entendem nada de economia, né? Não, Roberto Campos, não, ele realmente é um grande especialista do tema. Tem um histórico aí também familiar, né, com seu avô, Roberto Campos, original, né, de brincadeira, ele é o neto, mas o Roberto Campos, famoso também, que já foi ministro da Fazenda, é um cara que entendia muito e tinha sempre, já foi deputado também, e tinha uma visão sobre liberalismo econômico muito importante, foi um dos grandes precursores aí do liberalismo no Brasil. E vamos agora para a segunda fase, aqui o react do vídeo do Lula. Ontem eu fiquei indignado, ontem eu estava discutindo o Plano Safra. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Sim. É muito caro. Sim. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juro ser 13,75. Pois bem. Acho que já tem uma parte aí que é importante falar, né? O desrespeito, que eu acho que você não vê em momento algum o Roberto Campos diminuindo, menosprezando a posição do presidente Lula, né? Não está desqualificando ele em momento algum. Um pouco fala sobre as críticas que são feitas ao Roberto Campos. Ele fala tecnicamente, explica o porquê dos juros. Aqui não, aqui a gente vê uma pessoa que foi eleita, né, com bastante polêmica, que deprecia, menospreza, ridiculariza um cara que é técnico, um cara que é profissional, que está ali atuando com legitimidade e ocupando um cargo importante para o Brasil também. Juros sobre juros dá quase 30% ao mês. Então a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha R$2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? E uma coisa importante se falar, gente, que é explicar. O Roberto Campos explicou boa parte do porquê os juros altos no Brasil, mas a gente tem que explicar o seguinte: o maior tomador de crédito em qualquer país é o próprio governo. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para o Japão, vale para países europeus. E aí,
Qual é Então o não se ponto? trata Se do os governo juros do ficar governo brigando com o Banco são Central. juros mais seguros. Quem está Por mais brigando que com o um Banco Central hoje é governo a tenha sociedade chances de dar brasileira. calote, como o próprio Brasil A já deu, Confederação é menor a Nacional chance das do governo dar Indústrias calote do que está uma brigando empresa com o Banco ou uma Central. pessoa física. A Então, Federação das Indústrias de quem São tem Paulo, que é a dinheiro, maior quem do tem Brasil, crédito, vai está preferir brigando com a taxa sempre de emprestar juros. dinheiro para quem? Os Para o governo. varejistas do Brasil, O que os sobrar, maiores ele empresta para varejistas os do outros. Brasil, Ou, é estão claro, um brigando com a taxa de percentual que ele juros. quer Os ter pequenos e maior médios lucro, empreendedores estão brigando mas com a com taxa de maior juros. risco também, As ele pode pessoas que emprestar para outro. precisam de Então, quando o crédito governo para é tocar a muito economia e endividado, tocar as suas atividades ele faz estão com que tenha brigando com a mais taxa de dinheiro para o juros. governo e sobre Porque pouco é dinheiro para irracional banco, o que para está empresas, acontecendo para no pessoas Brasil. físicas. Isso faz com que Você os tem juros uma fiquem taxa mais de altos juros para de essas pessoas. E 3,75 com outro ponto inflação de importante, 5. Ou se seja, você cada tem vez que dinheiro, você reduz vai meia emprestar dinheiro para inflação, os Estados aumenta o Unidos juro ou real para o no Brasil? país. Primeiro Não para é os Estados possível Unidos, ninguém tomar dinheiro porque emprestado ele para tem pagar menos risco de dar 14% calote ao do que o ano, Brasil. a Então, são 118% duas ao coisas ano. importantes. Os Um, bancos não estão quando os Estados Unidos emprestando dinheiro aumentam os porque juros, ninguém pode naturalmente os tomar juros do Brasil vão dinheiro. aumentar junto Nós também. temos E é o que está acontecendo agora. 72% da E outro sociedade ponto, brasileira enquanto o Brasil endividada for com algum mega tipo de dívida, endividado, que é o mesmo que caso, seja e com pequena. maior risco de dar calote, Então, que o também é o problema caso não é do por conta do governo, o déficit problema é da fiscal, sociedade brasileira. Eu maior a tenho cobrado chance dos senadores, dos por juros os estarem altos no senadores que Brasil. Então, o colocaram Brasil esse ele tem que cidadão fazer o lá. dever de Então, casa. os senadores Tem que têm ter que uma reforma analisar se administrativa, ele está tem que ter uma cumprindo redução dos aquilo que custos, foi a lei que com aprovada para isso, ele cumprir. isso tem dois Na efeitos. lei que está aprovada, ele Diminui tem o que crédito que cuidar o da governo inflação, precisa tem e, ao que mesmo cuidar tempo, do crescimento aumenta a econômico chance e tem do que governo cuidar pagar da a conta, ou geração de seja, não dar empregos. calote. Com E isso, o presidente do Banco menores juros no Central, Brasil quem era também. cobrado era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes de Banco Central o Fernando Henrique Cardoso afastou? Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente. Exatamente, porque a autonomia tinha esse pelo objetivo. Senado. E essa Então, o prática era Senado é que ruim no tem Brasil. A responsabilidade de prática cobrar dele. correta é o que está Eu acontecendo acho agora. E é assim que os países esse sérios cidadão funcionam. É assim nos Estados joga Unidos, é assim na contra a Europa. economia Isso, brasileira. inclusive, era uma demanda para o Ele Brasil não tem entrar no explicação. OCDE. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está a 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Isso, pessoal. O tema é técnico, o tema é importante. Claro que a gente quer sim que os juros caiam no Brasil para todo mundo. Isso é bom para quem quer empreender, quem quer investir, para a população de maneira geral que quer consumir. Isso gera investimento, isso faz com que as pessoas deixem de colocar dinheiro na poupança ou até em letras do tesouro e queiram colocar dinheiro aonde? Em startups, em inovação, em empreendedores. Então é importante sim que a gente tenha a redução da taxa de juros, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Caso contrário, vai gerar inflação, vai gerar prejuízo para a população, vai gerar mais impacto fiscal. A gente quer que o Brasil avance de forma perene, séria, e não com ações de curto prazo populistas e que no final das contas você que vai pagar a conta. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, continua acompanhando a gente, segue aqui o canal, ativa o sininho e vamos juntos aí para explicar um pouco melhor, cada dia mais, sobre como funciona a política brasileira, a economia e os negócios. Vem comigo, Paulo Ganimi aqui. Um abraço.